Olá, queridos alunos. Hoje estamos iniciando mais uma semana de muita aprendizagem. Mas antes de tudo, vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá e nos oferece diariamente. A nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, o nosso alimento e também os nossos estudos. Então, convido você e sua família para juntos iniciarmos essa semana a nossa aula com um momento de oração. Papai do céu, nossa aula começa agora e queremos muito sua presença conosco. Dá-nos a graça de aprender muito, abençoando nossos estudos e todas as atividades deste dia. Nos momentos de brincadeiras, dá-nos muitas alegrias. Ilumina nossos professores e todos aqueles que trabalham na escola. Que nossos estudos te agradem, nos façam crescer em inteligência e sermos ainda mais teus. Amém! Hoje trabalharemos o artigo de opinião. Bastante atenção para as explicações. O artigo de opinião é onde o autor expõe claramente a sua opinião e os seus argumentos, onde também tem a intenção de convencer os seus interlocutores, ou seja, o texto tem a função de convencer os leitores àquele determinado assunto, onde a finalidade é a exposição do ponto de vista sobre um determinado assunto e também é um texto dissertativo que traz argumentos sobre o assunto abordado. Então, tudo isso é nosso artigo de opinião e estudo, ou seja, tudo aquilo que você pode dar sua opinião, você pode construir um texto. Mas aí, quais são as características do artigo de opinião? Bom, o título do texto geralmente é polêmico ou provocador, a predominância dos verbos no tempo presente, a utilização da linguagem objetiva deve estar na terceira pessoa ou subjetiva na primeira pessoa e também deve obedecer à linguagem padrão, devendo-se evitar as marcas utilizadas na oralidade. Mas então, qual é a estrutura desse texto? Ela está dividida em 3 partes. A primeira parte nós chamamos de parágrafo introdutório ou inicial, onde na qual os elementos principais da ideia são apresentados. Temos o segundo, que é o desenvolvimento, no qual são expostos os argumentos em defesa de um ponto de vista a ser defendido, e a nossa conclusão, onde ocorre o fechamento das ideias discutíveis ao longo do texto. Convido você a pegar seu livro PNLD na página 159 e juntos realizarmos o antes da leitura. O texto que iremos ler nas próximas páginas é um texto de opinião, ou seja, um artigo de opinião, onde foi escrito por Roseli Saião. E aí nós temos algumas questões para discutirmos neste momento. Questão 1. A seguir, leia o título desse texto. Criança deve trabalhar? E aí, pessoal, qual é a opinião de vocês em relação a esse título? Você acha que esse texto vai falar sobre o quê? E você imagina que o texto vai mostrar aspectos positivos ou negativos desse assunto tratado? Questão 2. Nós iremos ler agora os primeiros parágrafos do texto. Você gosta de brincar, não gosta? Adora? Ah, tem toda a razão de gostar de brincar. Estudar e brincar, sozinha ou em grupo, são 2 coisas das mais importantes na vida de qualquer criança. Hoje vou falar de uma situação que eu acho que você já conhece, mas talvez nunca tenha dado muita importância. Há muitas crianças que não brincam. Então, queridos alunos, logo após a leitura desses primeiros parágrafos, vocês acham que esse texto vai falar realmente sobre o quê? E, na sua opinião, brincar e estudar são importantes para uma criança? Já no trecho onde diz que há crianças que não podem brincar, por que você acha que isso ocorre? Como você imagina que seja a vida das crianças que não podem brincar? Solicito você, querido aluno, a discutir essas questões juntamente com sua família antes de realizar as tarefas propostas.
Vamos conhecer um pouco mais sobre Roseli Saião, que é a nossa escritora do texto em estudos de hoje. Ela é psicóloga e escreve artigos para jornais e revistas, tratando sobre a vida em família e a educação de crianças e adolescentes. Agora realizaremos o nosso momento da leitura. Convido você a pegar o seu livro PNLD na página 160 e 161 e juntos lermos e acompanharmos a leitura. O texto que nós estamos estudando é um texto de opinião, com o título Criança deve trabalhar? Foi escrito por Roseli Saião. Prestem bastante atenção. Você gosta de brincar, não gosta? Adora! Ah, tem toda a razão em gostar de brincar. Estudar e brincar, sozinha ou em grupo, são duas coisas mais importantes na vida de qualquer criança. Hoje vou falar sobre uma situação que eu acho que você já conhece, mas talvez nunca tenha dado muita importância. Há crianças que não podem brincar. Não, elas não foram proibidas. Elas não têm tempo. Sabe por quê? Porque trabalham. Sim, isso mesmo. Trabalham como gente grande. Às vezes até em serviços muito pesados que podem prejudicar a saúde. Quando você vai de casa para a escola, já deve ter percebido que em alguns cruzamentos há crianças vendendo guloseimas, pequenos objetos, flores, etc. Há também as que fazem malabarismos, por exemplo, e depois pedem dinheiro aos motoristas em troca do pequeno espetáculo. Mas há também crianças que trabalham em lixões, em plantações, quebrando pedras, colhendo e descascando grãos, como um cacau que produz o chocolate. Você nem imagina. Muitos pais sabem que elas trabalham, são pobres e o dinheiro que o filho traz para casa é de grande ajuda, mas não sabem que o mais importante para a criança é ir para a escola e ter tempo para brincar. Há crianças que fazem tarefas domésticas, precisam arrumar a cama, lavar louças, essas coisas. Mas isso não é trabalho, é uma colaboração, para que a casa fique sempre organizada e para que a família viva melhor. Há também as que não trabalham, mas têm a agenda tão cheia de compromissos que também acabam ficando sem tempo para brincar. É como se trabalhassem. Espero que não aconteça isso com você. E se acontece, é preciso contar a seus pais que sente falta de tempo livre. Está bem? Converse com eles e com os professores a respeito dos direitos das crianças e sobre as que não conseguem ter esses direitos. Vai ser bom ter sua opinião sobre esse assunto. Agora chegou o momento de estudarmos e respondermos às nossas atividades. Livro PNLD, páginas 162 e 163, e vamos juntos respondermos as questões de 1 a 5. Solicito que vocês leiam com bastante atenção cada pergunta, cada questão e, se possível, retornem ao texto para que vocês possam compreender e responder corretamente. São apenas 5 questões. Logo após, envie para o seu professor para as análises e correções. Então, queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido corretamente o nosso conteúdo. Agora é com vocês, realizando todas as tarefas. Um forte abraço, bom estudo e até a próxima aula.